Vamos para a grandona do setor de alimentação. MBRF, fusão entre Marfrig e BRF, teve lucro de 94 milhões de reais neste terceiro tri. Caiu 62% anualmente. Para falar sobre o balanço da companhia, Gustavo Porto. Perdão, Gustavo Porto não. Gustavo Porto vem em outros dias. É Gustavo Lustosa que está aqui comigo na programação do CNN Money. Bem-vindo novamente. E aí, MBRF? Foi bom, foi ruim? A gente sabe que às vezes tem queda no lucro, mas o investidor fica animado com o balanço. Qual que é o caso? O diagnóstico de uma das maiores empresas de alimentação do país. Bom dia, Gabriel. Bom dia quem nos assiste na CNN Money. Esse é o primeiro balanço da MBRF, né? Até o último trimestre, os resultados eram divulgados, um da Marfrig e outro da BRF. Para a gente que é jornalista e olha esses balanços, facilitou um pouco. Então, esse primeiro balanço traz justamente esse lucro líquido de 94 milhões, uma queda de 60%, como você mencionou, mas uma receita que sobe 9% em um ano, e aí a gente fica tentando entender, né? Se a receita subiu, por que o lucro caiu? Basicamente por uma questão de margem, uma questão de BRF e uma questão de China. A gente vai explicar agora, tintim por tintim do balanço, mas basicamente a empresa viu as operações de bovinos, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, subirem ou ficar estáveis, e a BRF aí com essa impossibilidade de vender para a China, algo que aconteceu, que vem acontecendo desde maio, só foi encerrada na semana passada por conta ali dos casos de gripe aviária. A empresa teve que desviar as suas vendas para o mercado, que é muito rentável, e acabou perdendo margens e, consequentemente, isso acabou batendo no lucro. A operação da BRF, ela até teve um crescimento de volumes, a gente está falando de 5% de alta aí nas vendas e na receita de 5,4, né, totalizando só na BRF 16,3 bilhões de reais. No mercado interno, a operação veio muito bem, obrigado. A empresa apontou que foi o volume recorde na BRF, que ela atingiu um patamar de 340 mil pontos de venda, o que eles consideram também recordes, aí esse portfólio de clientes. Foram 1,3 milhão de toneladas vendidas no período, sendo que 773 mil toneladas ficaram no mercado externo e o restante no externo, mas o EBITDA recuou quase 15% e a margem caiu de 27 para 24 e alguns quebrados pontos percentuais. Então, teve menos rentabilidade, justamente porque, além da China, a União Europeia também ficou muito tempo com esse embargo devido lá aos casos de gripe aviária no sul do país, e por isso a empresa, obviamente, vendeu mais porque ela teve que escoar isso para outras regiões aí do mundo. O mercado interno não teve uma sobreoferta, continuou adequado, mas esses novos mercados ali motivam a empresa às vezes gastar mais com custo logístico, né, acessar, ter que fazer um investimento para poder acessar esse mercado. É diferente aí de mercados tradicionais como a China, na União Europeia. Na China, inclusive, a BRF tem uma fábrica, uma das poucas empresas brasileiras de proteína que tem uma fábrica lá na cidade de Henan. Então, a empresa até pontuou no balanço que agora, com a retomada das compras da China de carne de frango brasileira, isso pode voltar a aquecer, ela pode voltar a mandar frango para essa fábrica para vender lá no país. Então, provavelmente o quarto trimestre da MBRF, muito relacionado à operação da BRF, que é ali a grande empresa do grupo, vai ser um pouco mais aquecido. Vale lembrar também que a grande parte dos resultados da BRF, Sadia, Perdigão, vem justamente das vendas de final de ano. A empresa tem muitas marcas fortes ali, que são geralmente consumidas nas épocas das festas de final de ano. Então, provavelmente, a empresa comemorou essa volta das compras da China, que foi anunciada só na última semana, mas vale lembrar que essa compra foi interrompida lá em maio, então foram 5 meses, né, de maio até o começo de novembro, sem a China. O principal comprador da carne de frango brasileira está nesse mercado. A operação de bovinos lá na América do Norte, né, pela National Beef, teve uma receita de 3,6 bilhões de dólares, um avanço de 12%. Vale lembrar que o ciclo do boi lá nos Estados Unidos está um pouco mais restrito, então tem menos gado no mercado, o que acaba aumentando um pouco o preço. Na operação de bovinos da América do Sul, uma receita líquida de 5,7 bilhões de reais, um crescimento de 18% em um ano. Então, se a gente pegar do faturamento da BRF, quase metade, 47% veio do resultado da América do Norte, 14% veio do resultado da América do Sul e 39% veio da BRF. A empresa teve também um aumento no endividamento líquido, chegou a 41,3 bilhões de reais, uma alta de 10%, justamente por todos esses encargos aí de comprar as ações da BRF, de fazer essa fusão. A empresa ainda teve uma distribuição de proventos aí nos últimos meses de quase 4 bilhões de reais, era algo também previsto ali
no acordo de fusão. Mas a alavancagem, se a gente comparar anualmente, ela ficou estável. Ela até sobe frente ao segundo trimestre, mas anualmente ela está estável ali em 3,09 vezes. Pelo que eu olhei alguns relatórios, Gabriel, o resultado veio mais ou menos em linha com o que os analistas esperavam, porque justamente esse embargo da China aí durou muito tempo, já estava aí na precificação do balanço, né? Talvez isso mude agora para as previsões do quarto trimestre, como eu falei, mas a gente sempre tem que olhar como que a performance da ação, como que a ação vai negociar hoje na bolsa, se realmente estava em linha, se a ação vai subir, vai cair. A ação até sobe no último mês, no acumulado do ano ela sobe, mas no último mês ela tem uma alta de quase 20%, principalmente depois do anúncio da criação da joint venture da Sadia Halal lá no Oriente Médio. Foi algo que foi muito bem visto pelo mercado, as ações dispararam em 2 dias, né? Mas vamos ver aí como que o mercado reage a esse balanço, que é só mais um dessa última semana da temporada. Ainda tem bastante balanço de empresa de agro para sair. Vai ter Três Tentos, vai ter Boa Safra, vai ter JBS no final de semana, Raizen, que é um balanço aí bem aguardado. Então, Gabriel, assim como ontem a gente conversou de M. Dias Branco, hoje de MBRF, a gente com certeza vai voltar a se falar sobre novos balanços, mas a MBRF é isso, mostrando aí que o impacto da ausência da China como cliente foi muito forte e foi sentido nessa queda aí de 62% nos lucros da empresa nesse terceiro trimestre. O resultado, a resposta do mercado para esta publicação, viu, Gustavo? O MBRF agora está subindo 5%. Então, depois do balanço financeiro, deste resultado operacional do último trimestre, a ação agora só não lidera o Ibovespa porque a Braskem está na frente, divulgou o balanço, está subindo 7%. Mas MBRF sobe 5%, é a segunda maior alta do índice da Bolsa de Valores. Então, o agro aí com bom desempenho, apesar da queda. É por isso que eu falo que balanços financeiros são relativos. Caiu o lucro em relação ao ano passado, mas tem todos estes fatores que o Gustavo traz para a gente para colocar na conta. O mercado está animado com o MBRF, com essa nova empresa, com a fusão entre BRF, o nome é parecido, mas é BRF e Marfrig. Então está muito bem a ação no dia de hoje. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre este assunto. Gostaria de agradecer. Gustavo Lustosa, não vou errar de novo. Sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado, Gabriel. Ótimo dia, bom trabalho. Valeu, bom serviço.